Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa noite, novamente no programa Igreja Presente. Este programa é o último antes da grande festa da humanidade, do Natal de Jesus, do nascimento do Filho de Deus para bem da humanidade. Conosco está o Sr. Américo Mota, que já é habitual estar neste programa, e o técnico da sonoplastia hoje é o Sr. Rui Gonçalves, que nos vai acompanhar. Estejam conosco. A música será adaptada à quadra natalícia que, em parte, já estamos a viver. Após ouvirmos o cântico do Magnificat em honra da Virgem Maria, da Mãe de Jesus, vamos continuar o nosso programa, como foi referido, tem o título de Advento, Tempo de Esperança. Na Bíblia, a esperança é muito mais que um desejo. É uma confiança firme e alegre no caráter e nas promessas de Deus, focada na salvação, na vida eterna, através de Jesus Cristo, e num futuro glorioso, não sendo abalada por tribulações, mas fortalecida pelo poder do Espírito Santo e na vinda sempre desejada do Senhor. É a certeza de um futuro com Deus, não uma mera expectativa de algo incerto, e é encontrada no consolo das Escrituras, de modo especial em Jeremias e na carta de São Paulo aos Romanos. Podemos dizer que a virtude da esperança consiste em ter a certeza de Deus. E em Romanos, versículo 13, o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Mas, ao preparar o programa, eu lembrei-me de recorrer ao livro Francisco e Esperança, onde realmente ele, por assim dizer, relata a sua biografia. Era um bom livro, como lembrança da marcação do nascimento de Jesus, porque realmente tem muitos ensinamentos. E se me permitem, já na parte final, o Papa Francisco refere-se à esperança. Porém, basta um só homem, uma só mulher, para que haja esperança. E aquele homem e aquela mulher pode ser tu. Depois há um outro. Tu. E ainda mais um tu. Então, tornamo-nos nós. Para nós cristãos, o futuro tem um nome. Esse nome é esperança. Ter esperança não significa sermos otimistas, ingênuos, ignorando o drama do mal da humanidade. A esperança é a virtude de um coração que não se fecha no escuro, não para no passado, não sobrevive no presente, mas sabe ver lucidamente o amanhã. Inquietos e alegres, assim devemos ser nós, os cristãos. A felicidade é sempre um encontro, e os outros são uma ocasião concreta para encontrar o próprio Cristo. A evangelização, no nosso tempo, será possível por contágio de alegria e de esperança. Quando há o nós, começa a esperança? Não. Ela começou já com o tu. Quando há o nós, começa uma revolução. Onde há realmente Evangelho, não a sua ostentação, não a sua
instrumentalização, mas a sua presença concreta, há sempre revolução. Uma revolução de ternura. A ternura não é senão isto: o amor que se torna próximo e concreto. É usar os olhos para ver o outro, usar os ouvidos para ouvir o outro, para ouvir o grito dos pequenos, dos pobres, dos que têm fome e temem o futuro. Escutar também o grito silencioso da nossa casa comum, da terra contaminada e doente. E depois de olhar, depois de escutar, não há que falar. Há sim, mas é que fazer. Isto está no livro Francisco Esperança, autobiografia do Papa. Mas nós aprendemos, quando crianças, na catequese ou lá por casa, que as virtudes teologais são 3: fé, esperança e caridade. Nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar, dar-nos a vida eterna. Deus não mente. Por isso podemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas erradas. No dinheiro, no emprego, em pessoas, em nossa capacidade. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na pessoa certa. A esperança produz efeitos na vida. Se vivemos com confiança, o medo diminui. Crescemos na perseverança e somos mais alegres. E este texto convida a ponha a sua esperança em Deus. Deus é a nossa esperança. Como disse no início do programa, está connosco o Sr. Américo Mota, que já é habitualmente presente neste programa. Eu vou-lhe dar a palavra porque ele tem uma experiência longa e profunda para nos falar acerca deste período a que nós já chamamos o período natalício. Boa noite, Dr. José Lima, obrigado pelo convite. Quero também apresentar os cumprimentos ao Sr. Rui Gonçalves, que hoje faz o favor de ser o nosso sonoplasta, a quem muito agradecemos, especialmente também à Rádio Joyce. De facto, Dr. José Lima, a esperança sendo uma virtude teológica do cristianismo, uma das 3 virtudes teológicas do cristianismo, é definida como o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. E isso não é o Natal? Claramente é o Natal. O Natal é universalmente visto como um tempo de esperança, porque simboliza a vinda de Jesus Cristo, prometendo renovação, prometendo amor, prometendo paz e a possibilidade de recomeçar, reacender a fé e construir um mundo mais justo e fraterno através de gestos de solidariedade e de amor. É uma esperança ativa, naturalmente, que convida à preparação do coração, à reflexão e à prática da caridade, uma das virtudes teológicas do cristianismo, mesmo em tempos difíceis. No entanto, o Natal é um tempo que, neste momento, difere muito daquilo que foi o Natal do meu tempo. Eu tenho 72 anos e quando era criança, quando tinha 4, 5, 6 anos, este tempo era de facto um tempo mágico, porque pensava o Natal não em termos comerciais como hoje se pensa, o Natal através do Pai Natal, mas pensava o Natal em termos profundos, em termos emocionais. Pensava o Natal através do Menino Jesus. O Pai Natal não existia no meu tempo. Já existia em alguns países, como nos Estados Unidos e nos países nórdicos, mas não existia no nosso espaço luso.
A propósito disso, Francisco Moita Flores escreveu uma crónica que eu faço questão de trazer aqui a este programa. Uma crónica muito pequenina, mas que reproduz de uma forma magistral aquilo que hoje é o Natal e aquilo que era o Natal. Diz, com muito interesse. Diz Francisco Moita Flores nessa crónica, que é intitulada por Salvar o Natal. Primeiro levaram-nos o presépio, trocando-o por uma árvore. Depois levaram o menino Jesus, trocando-o por um indefinido Pai Natal promovido pela Coca-Cola, e a seguir impingiram a ideia de que a troca de presentes na noite de Natal deveria estar ao serviço das grandes superfícies e de consumos desenfreados que agradam aos grandes armazéns, mas perderam a dimensão do real afecto. O Deus consumista a reger as tão desejadas festividades. Há poucos dias, um caramelo importante da União Europeia veio propor que deixássemos de usar a palavra Natal para dizermos festividades ou férias, porque usá-la não seria inclusivo. Por este andar, deixamos de celebrar a Noite de Reis para celebrar a Noite dos Presidentes. Este esforço para a estupidificação coletiva não é de hoje. Em nome da inclusão está a haver um enorme esforço, reacionário e analfabeto, para que o sentido do tempo, o sentido da existência se esgotem no simplismo, pelo desvanecimento da memória, para quem só interessará o imediato e o instante. Sobretudo, quando o maior símbolo do Natal é a inclusão, o amor e a solidariedade. Resisto a este cancelamento das palavras, da cultura, da identidade, e exorto os meus leitores a celebrar o Natal. Sem eufemismos, sem o preconceito que se esforçam por impor. A ceia de Natal, a festa de Natal, o nascimento do Menino Jesus e os abraços de Natal. Não há pachorra para tanto modernismo indigente. Esta crónica pequenina, de Francisco Moita Flores, reflete tudo aquilo que o Natal é hoje, diferentemente daquilo que o Natal era no meu tempo. Porque no meu tempo eu continuo a ter imagens da minha infância que se repercutem em tudo. Não é só no Natal, era na vivência que eu tinha. Como o Dr. José Lima sabe, eu nasci em Angola, nasci em África, na zona do Ambo e mais propriamente no Bié, e tenho de facto um sentimento que me aperta o coração quando me faço lembrar dessa situação. No tempo em que eu era menino, nasci em África, cresci em África, estudei em África e acabei por fazer a guerra em África. Só depois de fazer a guerra, já depois do 25 de Abril, é que eu vim para cá. Mas essa memória que eu tenho presente no meu espírito, está também ela projetada na canção que nós vamos ouvir a seguir. Tomem nota e ouçam com atenção o teor da letra. É de facto fabuloso. Ora bem, Dr. José Lima e todo o auditório tiveram a oportunidade de ouvir um tema fabuloso, um tema lindíssimo, com uma letra muito especial. Mas também quero dizer o seguinte, e acho que devo fazê-lo, é que corri tudo, falei com toda a gente que eu conheço, falei inclusivamente com profissionais da rádio e ninguém me sabe dizer quem é o autor deste poema e quem são os intérpretes desta canção. Lamento profundamente não saber, aliás, pedi ao Sr. Rui Gonçalves, o nosso sonoplasta, para que se um dia descobrir quem são os autores, quem são os intérpretes e o autor deste poema, para fazer o favor de me comunicar, que eu agradeço muito. Muito obrigado. Muito bem. Realmente é uma música que nos faz lançar, por assim dizer, pensamento pela memória da infância. E também está ligado ao Natal. É das coisas que mais nos marcam quando somos crianças, é este período natalício. Perfeitamente. E faz-nos recordar, talvez, aspectos da paisagem desse tempo, os sons da natureza. O que se comia, o que se vivia, como se andava,
aquele ventinho a bater na cara, a chuva miudinha que caía durante dias e dias. O aroma, tudo lindíssimo. O aroma da terra molhada. Da terra molhada É e até o aroma das frutas. E, de modo especial, o convívio familiar. Aqueles que estavam longe do tronco familiar regressavam, por vezes, de outra província ou mesmo do estrangeiro. Era a época do ano em que havia mais mobilidade, porque todos se queriam encontrar. Aliás, o que é que nós celebramos no Natal? Todos sabemos. É da história. Tanto que, na datação que nós fazemos referência a aspectos da história. Antes de Cristo e depois de Cristo. É o marco da história. Aliás, o nascimento de Jesus Cristo está registado no grande livro da Bíblia, porque é o grande recado que Deus comunicou à humanidade. Foi o grande recado. Eu vos envio o meu Filho, Jesus, para que a esperança seja alimentada no vosso coração e vivais com alegria. E Jesus Cristo anuncia precisamente como é o reino de Deus, de paz, de justiça, de bondade, de ternura, de felicidade mesmo. E assim nós hoje podemos proclamar o Deus verdadeiro que se apresentou à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. E se pegarmos na Bíblia, encontramos lá os personagens do Antigo Testamento, Isaías e outros que fazem as profecias acerca do libertador do povo que vivia na escravidão ou então sem luz interior. E vamos ao Novo Testamento, o que escreve mais sobre Jesus é São Lucas. São Lucas, o primeiro dos cânticos, o chamado Cântico de Maria, conhecido como o nome Magnificat, que ouvimos em fundo musical, no princípio, porque assim começa a sua tradução latina. É colocado por Lucas nos lábios de Maria, com resposta aos louvores que a sua prima Isabel lhe dá quando da sua visita. É sobretudo um louvor a Deus porque se fixou especialmente nos pobres e pequenos e encheu da sua bondade ainda o imprimento dos poderosos. E é, ao mesmo tempo, uma explosão de agradecimento, porque Deus ama o seu povo, cumpre as promessas que tinha feito desde o começo. E o segundo cântico que Lucas narra é o cântico de Zacarias, conhecido com o nome de Benedictus. Também pelo seu início em latim, Lucas coloca nos lábios de Zacarias, depois do nascimento e circuncisão de João. O cântico tem uma pequena primeira parte na qual louva a Deus porque agora se realizaram as promessas de libertação feitas ao seu povo, e uma segunda parte na qual se anuncia a missão de João como precursor do Messias. Ambos os cânticos se rezam em cada dia como louvor a Deus na liturgia das horas. O de Zacarias pela manhã e no final da tarde o Magnificat na hora chamada de Vésperas. Mas vamos fazer um pequeno intervalo precisamente para ouvirmos um tema musical relativo ao Natal. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. E assim fala Pedro na primeira sua carta. Mas voltamos à esperança
pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. E na carta aos Romanos, São Paulo, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Às vezes escutamos pessoas de idade, principalmente às vezes os avós, a falar com os netos e dizer-lhes: não desistas de estudar para te fazeres um homem, um engenheiro, um médico ou um artista de pintura, ou então um musicólogo. E insiste e fala-lhes precisamente que devemos ter, cá está, esperança, que devemos pensar no amanhã. Mas eu vou dar a palavra ao nosso amigo Américo Mota, porque nos vai falar desta temática que estamos a conversar. Dr. José Lima, o Natal de facto é um tempo de esperança e temos uma recordação, temos um background relativamente àquilo que nós passamos, especialmente de coisas boas, de alegria que nós temos com a família, das prendas que nós recebemos, da amizade que nós damos e recebemos. Mas sabemos que este ano, para muitos de nós, pessoas que estão no auditório, não foi um ano muito fácil, não foi um ano fácil. No meio do auditório deve haver pessoas que passaram por dores quase irreparáveis. Todos nós perdemos alguma coisa ou algumas pessoas importantes para a nossa vida. Mas a questão é que o Natal representa o nascimento do Menino Jesus. Lá estava eu a falar outra vez do Menino Jesus e não do Pai Natal. Isso deveria ser a coisa mais importante para nós neste momento. O Natal é um tempo de reencontrar a esperança, de reacender o que se apagou dentro de nós ao longo do tempo. É um tempo para refletir sobre cada dor que nós sentimos pelas coisas ou pelas pessoas, sobre cada coisa que nos dilacerou ou sobre as pessoas que nos deixaram o coração partido, em frangalhos. É um tempo de refletir sobre as coisas que realmente importam. Acho que talvez hoje nós estejamos a viver um tempo de desespero. E quando o desespero entra em cena, a esperança deixa de ter lugar. Fica sem espaço. Estou-me a recordar agora de cenas que eu vi na semana passada de uma livraria em França a ser destruída, vandalizada por radicais islâmicos só porque essa livraria estava a vender livros católicos e estava a vender, note-se, pasme-se, a Bíblia. É impressionante. Ver aquelas imagens é de facto impressionante. Não vi aquelas imagens passarem na televisão. Minto, exceto num canal. Vi as imagens num canal. Mas vamos refletir um pouco sobre o que é a esperança. O dicionário descreve a esperança como um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. E, de facto, isso é o Natal. Penso que seja a possibilidade de abrirmos o nosso coração. Isso significa a presença de uma abertura diante da vida. Quando nós abrimos o coração, estamos a abrir o coração para a vida. Não é para a morte. Dessa maneira, nada ficaria fechado. Nada ficaria resolvido. Nada ficaria entendido. Nada ficaria cristalizado. Nem nada ficaria determinado. Existe uma fratura no meio disto tudo, Dr. Lima, que permite a esperança existir, pois ela faz com que as coisas estejam, de facto, abertas, estejam à espera, sem conclusões absolutas ou determinadas ou fechadas. Enquanto existir esperança, as coisas transformam-se, as coisas mudam-se, as coisas mantêm-se em movimento ou apenas não se fecham, não se concluem, não se obstruem, não se bloqueiam. Isto é um facto, é palpável. A esperança é como um fio condutor da nossa própria existência.
ela permite que algo do nada ou do vazio com que nós vivemos se desloque em direção ao movimento, isto é, em direção à vida. O próprio amor que nós dedicamos a alguém ou às coisas, isso é esperança. Esse amor é esperança, no verdadeiro sentido da palavra. Percebemos que essa simbologia representada em Jesus Cristo, que é amor, e esse amor é onde a esperança repousa numa resposta, em algo na vida, numa direção, num poder vir a ser, em existir perto de alguém, em todas as formas que isso se manifeste. Se não tivermos esse sentimento, nós não temos essa relação, nem com Cristo, nem com as pessoas, nem com as coisas. Nascer de novo é uma opção dada por Jesus Cristo em todos os natais, para todos aqueles que querem recomeçar de maneira diferente. Para isso é preciso termos sentimento, é preciso sentirmos. É o que podemos chamar de segunda chance. Devemos então aproveitar essa nossa segunda chance e recomeçar tudo com esperança, porque Natal é todos os dias. Muito bem, estamos perfeitamente de acordo. Há um poema pequenino que diz o seguinte: é depois de chover como choveu que é mais azul o céu e mais brilhante o sol. Realmente temos que A atmosfera limpa. trabalhar por um mundo melhor. O Papa Pio XII, de notável memória, fundou um movimento que era o Movimento do Mundo Melhor. E então ele tem uma frase célebre e é muito referida. É preciso transformar o mundo. Transformar o mundo, e era a palavra dele. Um mundo de selvagem em humano e de humano em divino. Palavras interessantes. Transformar o mundo da injustiça, da ofensa, da discórdia, da guerra, da luta, o poder exagerado, do domínio sobre os outros, e lançar-nos um olhar de paz sobre a face da terra. Que foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Tanto que está na Bíblia e está no Cântico da Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Por ele amados. Por ele amados. E a Bíblia relata precisamente que os anjos cantaram e os pastores que ouviram. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E quando falamos nesta palavra paz, lembramos ainda das notícias que se escutaram em canais de televisão no noticiário das 13 horas, de modo especial da América e o país do nosso comandante Maduro, da Venezuela. Está ali uma tensão muito, muito grave, para além das outras lutas que continuam na Ucrânia e a Rússia. Mas é estranho, Dr. José Lima, é estranho que os americanos de repente se virem para a Venezuela ou para outros países do Caribe e que deixem ficar a Europa pendurada com a Ucrânia. Isto cheira-me a negócio entre o Sr. Putin e o senhor, como é que se chama o presidente americano, que eu não me lembro desse artista? Trump. Não é? Aquilo cheira-me a negócio entre o Trump e o Putin para dizerem assim: vamos limitar aqui as nossas zonas de influência, tu podes ficar com a Ucrânia e com a Europa, trata lá dos tipos como tu quiseres, que eu vou ficar aqui com a América do Sul e tu não te metes no assunto. Cheira-me a isso. Isto é alvitrante, isto é nojento, isto é perigoso para a humanidade. É impressionante, eu sou contra isto, pá, eu não posso nem com um nem com o outro, pá, nem quero falar. A sabedoria, o sentimento da humanidade escasseia precisamente em alguns que detêm o poder.
Thomas Merton, um monge americano, escreveu uma frase que é citada de vez em quando. Se os políticos tivessem todos os dias 5 minutos de silêncio, o mundo estaria melhor. Isto agora desdobrar os 5 minutos, mas Jesus... Eram 5 minutos de esperança. 5 minutos de esperança. Esta esperança seria multiplicada por muitos 5 minutos e os resultados seriam realmente a paz, a concórdia, o bem-estar, a amizade. Bom, mas isto tudo faz parte realmente, nesta quadra do Natal, refletirmos sobre isso, porque foi precisamente para isso que Jesus Cristo veio, para a paz, para a felicidade, para a harmonia, para o diálogo. Um pequeno apontamento que fiz sobre este período do Natal, escrevi que o inverno é o período do ano em que as pessoas estão mais voltadas para o espírito. A temperatura é mais fria e a luz solar mais reduzida, e por isso os grupos humanos passam mais tempo no espaço doméstico. O convívio familiar é mais extenso e vive-se com maior intimidade. Existem diferenças no estilo de vida dependendo do mundo rural ou urbano. Se na cidade se liga o aquecimento, na aldeia ainda é produzido pela lareira localizada no centro ou no canto da cozinha, onde se queimam os bons cepos de raízes que ajudam a prolongar as horas noturnas em conversas de família, e revivendo memórias, fazendo comentários e acontecimentos da comunidade aldear ou projetando celebrações para a alegria de todos aqueles que se sentem ligados pelo mesmo sangue e no respeito pelo tronco familiar. A quadra natalícia aproxima ainda mais a família. Os que durante o ano permanecem longe dos seus por diversos motivos procuram um retorno às origens, para o encontro muitas vezes desejado. Estão com esperança de encontrar o tronco familiar, os avós, um outro, o bisavô, os pais, os irmãos, os outros descendentes, os primos, a família. Porque o Natal é precisamente um período de congregação. E quem faz esta congregação é precisamente, na história, o Filho de Deus encarnado, o que nós chamamos o Menino Jesus. Quer dizer alguma coisa, Mota? Não, nada. Olha, o presente de Natal que nós podemos ter é quando temos um verdadeiro amigo. Quando somos irmãos, quando somos irmão de todos os seres humanos. As felicitações de Natal devia ser um fundamento para perdoarmos e restabelecermos a paz quando estamos a sofrer. A ceia de Natal é quando saciamos o pão. E por falar na ceia de Natal, é bom lembrar que a nossa paróquia vai dar no dia 24 de dezembro o Natal dos Sós, onde estará presente o nosso bispo, o Sr. Dom João Labrador. De resto, olha, quero aproveitar a oportunidade, Dr. José Lima, já que estou com a palavra, para transmitir uma mensagem do nosso pároco, o Padre Artur Coutinho, que deseja a todos os paroquianos votos de Feliz e Santo Natal e que o ano 2026 seja um ano de bênçãos divinas e a realização dos mais caros desejos de todos os paroquianos. E faço meus também os votos que o Sr. Mota profere aqui na Rádio Geice a todos. Mas acho que não podemos passar sem fazer uma referência ao presépio. O presépio que se faz lá em casa, o presépio que mereceu a atenção de Fra Angélico, Jerónimo Bosch, Van Gogh, Leonardo da Vinci e o nosso Machado de Castro.
presépio tem evoluído também, até com a arte do barro dos artistas de Barcelos. É interessante verificar, aí às vezes na rua de Viana, mais central, estão às vezes alguns artistas de Barcelos a vender, que se diz muitas vezes, os bonecos do presépio do Natal. Muito bem, bom Natal para todos. Mas vamos terminar o nosso programa com um poema de Manuel Sérgio, que é um poema que nos leva a refletir acerca do verdadeiro sentido do Natal. Enquanto a chuva escorrer da minha vidraça e furar o telhado daquele farrapo de homem que além passa, enquanto o pão não entrar com a justiça lado a lado, mão a mão, nem Jesus vem andar pelos caminhos onde os outros vão, um dia, quando for Natal e já não for dezembro, e o mundo for o espaço onde cabe um só abraço, então Jesus virá e será a flor de tudo, o Redentor universal. Quando o homem quiser, será Natal. São os nossos votos profundos, que o espírito natalício permaneça durante o ano que corre com o número 2026, que seja um tempo de paz e alegria. Ilustre amigo Américo Mota, muito obrigado pela sua participação sempre muito lúcida e oportuna. Eu é que agradeço, Dr. José Lima, e cumprimento o auditório e desejo também, em meu nome, um Feliz Natal a toda a gente. E a sua família, um Feliz Natal. Ao nosso sonoplasta de hoje, que é o Sr. Sérgio Rui Gonçalves, que substituiu precisamente o nosso habitual sonoplasta, o Celso Carvalhosa, que está de férias, a quem ele também desejamos o Natal, e à direção da Rádio Geice pelo trabalho de comunicação social que faz, pela disponibilidade que tem sempre para comunicar para bem da humanidade. Muito boa noite e bom Natal, Feliz Natal para todos. Boa noite. Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.